Ei! Ei! Yes! Isso! Moçambique, esta edição vai ser bomba. Trazemos convidados de luxo. Aliás, a cada edição é uma escola e é uma honra receber esta estrela que vai... Daqui a mais um bocadinho, na terceira parte, vamos ter aqui uma figura que eu sou fã há anos. Quando digo eu, refiro-me a todos os moçambicanos. É um artista que Ribeiro, uma salva de palmas. Jimmy Júlio daqui a bocado vai estar aqui connosco. Uma salva de palmas. Jimmy, daqui a bocado. Jimmy Júlio, vamos recebê-lo aqui no nosso programa. Vai ser fantástico ouvir algumas novidades que ele nos traz aqui. Atenção, porque este programa é de novidade, Dá licença, senhor. Como todos os burladores fazem, é prometer lucros fabulosos. E eu já tive enormes burlas. Essa é a segunda consulta, vai transferindo também com a empresa. Este é o prêmio que eu ganhei do melhor DVD ao vivo na África do Sul. Já viram os destaques daquilo que vai ser o programa desta edição? Moçambique, vamos falar de um tema que eu também já sofri. Aliás, sofremos quase sempre. Burladores. Quem nunca sofreu burla aqui? Ninguém. Todo mundo. Você em casa. Ou estão em casa. Quantas vezes te visitaram com pessoas que se fazem passar por bons tios, bons amigos, mas são burladores, burlões. É o tema hoje. Como acabar com a burla em Moçambique. E para nos ajudar, antes de amarmos a peça, recebam aqui o jovem que eu admiro, que agora faz parte da equipe do Este Show, o Dr. Elísio Souza. Recebam uma salva de palmas. E essa, mais alto aí, dá o som do MC. Ele não gosta de dançar. Elísio, senta-se aí. Mais alto aí. Show, 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 show. Ao som do MC. Ok, sem mais demoras, vamos então ver a peça que preparamos. Obrigado à minha equipe, a equipe da STV, a nossa equipe, a nossa SOICO, a equipe do programa Grande Plano, que trazem as reportagens. E obrigado pelas críticas. Ribeiro está a fazer uso de boas peças. É mesmo isso. Afinal, o que é jornalismo? É mesmo isso, usar o entretenimento para informar o público moçambicano. Vamos ver então o que é que esta equipe do Grande Plano, e uma peça que já passou neste mesmo programa e passa aqui pela primeira vez no nosso programa Este Show. Vamos então ver o que é que esta matéria nos traz sobre burlas. Há pouco fomos visitados com uma história de burla de chineses. Ei, meu Deus. Vamos lá então ver esta peça. Plateia Massal, vamos ver aí a peça aí na tela. Eles atuam nos anúncios de emprego. Tal como no mundo real é possível entrar no mercado e se sair frustrado, o mesmo pode acontecer também na internet. Este jovem mora em Maputo e não quis ser identificado. Estamos aqui da cidade. Vamos chamá-lo de Barnabé. Exigiram... No dia 16 de março deste ano, deparou-se com um anúncio de vaga num sítio de internet. Foi feito por uma empresa de nome AgroBase Project. A mesma pretendia recrutar 18 oficiais de desenvolvimento rural para vários distritos da província de Inhambane. Os requisitos eram acessíveis, entre eles nacionalidade moçambicana, nível médio, carta de condução de veículos pesados, não se exigia qualquer experiência, entre outras facilidades. Melhor ainda, com uma oferta de salário que parte de 14 a 24 mil meticais por mês. Barnabé teve a convicção de que finalmente havia chegado a sua vez de deixar de fazer parte das estatísticas dos jovens desempregados no país. Mas tudo não passava de uma burla. Pedia-se para enviar-se o currículo e a carta de motivação. Dado isso, enviei a carta de motivação e o currículo e eles entraram em contato, que é uma empresa que se encontra na província de Inhambane, no distrito de Vilanculos, e estamos a recrutar. Para tal, foram dados os requisitos e exigiram para que devesse depositar 2,5
como forma, numa forma de um aliciamento para preenchimento da vaga. Então, dado isso, depositei os 2,5 e depois me dirigi a Vilanculos. O depósito foi efetuado no dia 22 de março de 2016, às 9 horas, 38 minutos e 52 segundos, na conta de um cidadão que responde pelo nome de Joel Paulo Machel, o suposto diretor dos recursos humanos da Agrobase, conforme atesta este talão de depósito. Eles perguntam mais ou menos o que te falta para tu preencher a vaga. Tipo, qual é o documento que tu não tens? Então, se tu dizes mais ou menos que eu não tenho carta de condução, então a partir disso é que eles aliciam e dizem, só podes depositar os 2,5, os outros, o valor total é 5.000. Então, primeiro depositas 2,5 e os outros 2,5 só vais pagar quando receberes o primeiro salário. E em seguida eles dizem, mal que tu depositar 2,5, por exemplo, de manhã até 14 horas iremos te enviar uma mensagem com o teu nome, a dizer que foste selecionado e que talvez daqui a uma semana tens que estar em Vilanculos para processo de assinatura de contrato e indução. A mensagem recebida tinha o seguinte teor: boa tarde, Sr. Barnabé. Entre em contato através deste número para a questão de legalização da sua vaga de emprego como oficial de desenvolvimento rural. Agrobase Project, RH, seguida da assinatura do autor. No caso, vinha em nome de Joel Paulo Machel ou de Almira, uma mulher que também contactava os escolhidos. Barnabé partilhou a oportunidade de emprego com um amigo, que também foi apurado, e juntos viajaram a Vilanculo. Quando chegamos a Vilanculo, nós nos preparamos para sair depois. Antes de nós sairmos, tentamos já, sem sucesso, ligarmos para o doutor Joel, que é o dono daquele número, e a partir daí, aquele número já não chamava. Perguntamos ao pessoal de Vilanculo se conheciam o bairro, que de facto o bairro existe, e a rua que fomos dito com ele, a rua não existia e a casa também não existia. Nós fomos primeiro até ao município, departamento de urbanização, perguntar se existia de facto aquela rua ou se existia aquela casa, e naquele bairro apenas só existia dois prédios, um que está em fase de construção e outro está operacional, e naquela empresa não existia também aí. E aquele número desde aquele dia até hoje já não está. Situações de burla não constituem novidade no país. Todos os dias cidadãos recebem mensagens supostamente de instituições bancárias com teor como: caro cliente, a sua conta bancária encontra-se cativa. Queira por favor contactar o balcão na linha do banco, seguida de um contacto e assinatura do suposto gerente. Outras vezes é de empresas de telefonia móvel dando conta de que um cidadão ganhou um prêmio que pode ser uma viatura, imóvel ou outro de grande valor. Há ainda casos de supostos entregadores de encomendas oriundas do estrangeiro, entre outras formas. O que todas estas mensagens têm em comum é que a dado momento da conversa, o promotor pede dinheiro por alguma razão. Os menos atentos caem no esquema e perdem muito dinheiro. Ok, família, uma salva de palmas a esta equipe fantástica. Grande plano, obrigado. Já estamos de volta, sim. Doutor Elísio, podemos estar aqui a tirar alguns sorrisos, mas infelizmente eu também sou uma pessoa que já sofri tantas burlas, não é? E começaremos até, eu lancei em jeito de provocação o caso mais recente, esta dos chineses, em jeito de comentário. Como é que vem esta questão de até estrangeiros já tiram dinheiro aos moçambicanos? Obrigado. Primeiro saudar a todos os telespectadores, portanto aqui ao painel, e também agradecer a STV pelo convite que me foi formulado. Bom, mais uma vez estar aqui para falar de um assunto que acaba mexendo com a sociedade, que são os crimes de burla. Permitam-me só fazer um pequeno enquadramento, que a burla o que é? A burla é qualquer ato que alguém cria uma espécie de um artifício fraudulento, uma especulação ou qualquer situação em que cria uma situação para que outra pessoa, outrem,
tire, portanto, o dinheiro e lhe faça a entrega a si ou à terceira pessoa do seu interesse. E este crime, portanto, é punido nos termos do Código Penal. Penso que é o artigo 298, chama-se burla, tem burla simples, depois tem burla por defraudação. Artigo 298. Em casa, exato, podem anotar exatamente. E até também em Portugal, no Código Português e no Código Brasileiro, em Brasil chamam de estelionato, não é, que é punido com o artigo 171, e em Portugal, artigo 117. Mas, de todo modo, interessa-nos saber que é um facto criminalmente, portanto, censurado, mas ao mesmo tempo é preciso percebermos não só a parte da estatuição, mas também perceber o que é que de facto nós, como cidadãos, devemos fazer e podemos fazer para evitar. Bom, como deu o jeito de... comentário. Exatamente, comentário. Bom, de facto, este caso dos chineses, a tal burla dos chineses, ainda envolveu muita gente. Pois, famílias estão a chorar. Embora ainda esteja em investigação, portanto não podemos com muita certeza dizer exatamente o que aconteceu, mas se recorrermos um pouco à história, portanto, dos crimes de burla, podemos encontrar alguns casos similares, se não iguais. Nós tivemos um caso chamado de burla do senhor Charles Ponzi, que foi nos Estados Unidos, em que aconteceu exatamente o esquema igualzinho. O que é que fazia? É chamado esquema piramidal. Portanto, a pessoa cria uma entidade financeira, recebe fundos, e alicia primeiras pessoas para aliciarem segundas e terceiras pessoas para fazerem depósitos. Há uma questão que se tem levantado em que disse que esta entidade, portanto, não canalizava portanto, não fazia investimento dos dinheiros que recebia. Claro que não fazia investimento, mas o que é que fazia? Pegava no dinheiro dos novos depositantes ou dos novos clientes e pagava aos antigos clientes. É por isso que tinham esses juros fabulosos de 30%. E nós tivemos também um caso semelhante em Portugal, teve-se em Portugal, de uma senhora chamada Banqueira do Povo, ela se chamava Maria Branco dos Santos, e fazia exatamente isso, e tinha juros altíssimos, juros que variavam dos 20% aos 120%. E neste processo, o esquema era exatamente o mesmo. Portanto, haviam os primeiros clientes, que eram aqueles que passavam a palavra aos segundos e aos terceiros, e que de facto eram pagos e tinham provas, mas que depois os outros não conseguiam ser pagos porque... Também, a semelhança deste caso, acabou despoletando por causa da imprensa. Nessa altura, neste caso, foi a imprensa portuguesa que despoletou. Então, o que é que aconteceu? Todos os clientes quiseram levantar os seus dinheiros e ninguém mais, já não havia dinheiro. Então, o esquema acaba, portanto, desmoronando sempre quando há uma denúncia. Mas, de facto, os primeiros clientes têm sido aqueles que passam a palavra, têm sido os com sucesso, mas o esquema já está montado neste prisma em que vão lá todo tipo de clientes e com todo tipo de montantes e que acaba sendo, infelizmente, um esquema lucrativo. E uma das grandes fragilidades que se tem reparado neste tipo de situações é que as pessoas que entram nesses esquemas não são pessoas que têm uma informação. Não têm informação, porque se a pessoa tivesse informação antecipada de que existe este tipo de burla, jamais, portanto, faria um investimento desse. Então, sua opinião, desculpa, o que é que fez com que tanta gente, até gente bem influente, caísse nesta armadilha de chamado negócio dos chineses dos 30%? Pois, a primeira questão é a falta de informação. Não é? Quando nós não sabemos, não conhecemos este tipo de situações, acabamos caindo. A segunda questão é que, como todos os burladores fazem, é prometer lucros fabulosos, não é? Eventualmente, numa percentagem de 100 ou 1000 investidores, 2 ou 3 ou se não 5 são de facto bem-sucedidos, recebem de facto esses juros fabulosos. Os chamados primeiros que entram nesta armadilha podem ser de alguma forma arrolados como também pessoas para serem investigadas no caso de... Pode ser como pode não ser. Por exemplo, neste caso que eu falei da Banqueira do Povo, não é? Olha, foram 86 arguídos neste processo. Portanto, e foram quase que 86 condenações. Portanto, é uma rede de tal modo complexa, não é, que pode até haver pessoas que se fazem passar por clientes, por bons clientes que acabam, portanto, sendo arrastados para este tipo de situações. Mas, de facto, é um crime que acaba envolvendo toda a sociedade e, como muito bem se tem perguntado, quem neste país ou quem neste mundo nunca foi burlado. Então, muitas vezes, e principalmente nos países com menor índice de desenvolvimento, há uma séria apetência para os crimes econômico-financeiros. Porque muitas vezes aproveita-se daquilo que é a ignorância das pessoas, ou a pouca informação das pessoas, para que se possa eventualmente tirar proveito. Nós tivemos não só este caso, tivemos também o caso das bolsas de valores em que há entidades que prometem
estudos fora. Estamos a ver agora esta reportagem que passou, aqui nesta exemplo, reportagem em que as pessoas são aliciadas a lançar currículos via internet. Está lá o nome do chamado funcionário, as pessoas vão até o banco, depositam nesta conta, mas de forma incrível este indivíduo desaparece do sistema. Como é que nós tratamos isto? Pois, estes casos mundialmente são conhecidos como os casos dos crimes da Nigéria ou dos crimes dos nigerianos. Isto por quê? Porque foi lá para a década de 80 que a primeira vez, por acaso na Nigéria, houve também uma situação dessas em que havia, portanto, situações que por via informática ou não, que se prometia por cartas que pessoas que fizessem algum investimento poderiam ter lucros fabulosos, ou então poderiam ter bons empregos, poderiam ter boas solicitações em termos ou progressões na vida, e que depois acabava sempre numa situação, uma teia de insucesso. Agora, o que tem em comum todos esses atos são os seguintes: é que a promessa é sempre acima da média, cria-se uma grande expectativa, cria-se uma situação de um mundo, portanto, melhor. Um mundo de riqueza rápida. Exato. Em que todo mundo sabe que está cheio de dívida, tem suas necessidades, acreditam que é o jackpot, é uma espécie de um jackpot. Pois, é exatamente isso. É uma espécie de um jackpot, da promessa de um prémio, não é? E muitas vezes ganha de forma fácil, não é? Por exemplo, temos situações, nós ultimamente temos usado muito a informática, os e-mails. Há sempre cartas que vão lá a dizer que o senhor ganhou não sei quantos mil euros, etc. E sempre nestes concursos ou nestas atividades, há sempre a situação em que a pessoa depois é obrigada, mesmo tendo ganho alguma coisa, é obrigada eventualmente, ou pode dizer que, olha, você para levantar os seus 500 mil euros tem que pagar o imposto de 10%, não é? É adiantado para nós mandarmos para a sua conta. E é algo que nunca acontece. E feito isto de uma forma multiplicadora, acaba, portanto, gerando lucros fabulosos para os criminosos. Nós preparamos aqui questões. Primeiro, e a minha plateia também vai participar, tenho aqui gente também que foi burlada, eu também já fui burlado, e você que está em casa também pode enviar para o nosso e-mail, aí vai o nosso e-mail, que tipo de burla você já sofreu, como é que foi, e vamos hoje aprender com o Dr. Elísio. Dr. Elísio, em Moçambique, quais são os tipos de burla que são frequentes nesta nação? Pois, nós temos a burla simples. O que é burla simples? Burla simples é definida como aquela burla em que não há envolvimento tanto que tal de dinheiro direto, mas é uma venda de um bem para 2, 3 ou 4 pessoas. E isso acontece bastante, portanto, naquele negócio, falo de, entre aspas, de terreno, não é? Em que há um indivíduo que diz que, olha, eu estou a vender o meu terreno e vende para 3 ou 4 pessoas e leva dinheiro de todas e desaparece. E depois as pessoas é que ficam... É burla simples, exatamente. Agora, existe a burla por defraudação. A burla por defraudação vai ser aquela burla que acaba envolvendo uma espécie de uma criação de uma empresa fictícia, e são empresas, por acaso, com nomes bonitos e aliciantes, não é? Põem nomes em inglês ou numa língua estrangeira, em que a pessoa logo fica a pensar que vai ganhar em dólares, etc. Então, este tipo de burla em que a pessoa cria um cenário falso, não é? Acaba sendo a burla por defraudação, porque a pessoa acaba estando enganada, portanto, naquilo que é a sua perspectiva. E a última burla que foi criada por este novo Código Penal, que já acontecia bastante, que é esta tal burla dos chineses, é a chamada burla relativa a investimentos estrangeiros. Esta burla relativa a investimentos estrangeiros, é aquela em que a pessoa convence a outra a fazer um investimento, sabendo que este investimento é inviável, mas mesmo assim cria uma espécie de um artifício para que a pessoa vá investir naquele negócio, eventualmente para a pessoa que está lá a fazer, portanto, a publicidade ganhar, não é? Sabendo que é inviável e que depois disso resulta, portanto, num fracasso, numa perda de dinheiro por parte destes investidores. Agora, de facto, existem outros tipos de burla ou outras formas de burla, mas que sempre acabam se enquadrando nesta ou naquela. Por exemplo, a questão dos telefones. Muita gente recebe, eu já recebi mensagens. Eu também já recebi mensagens. Exato. A mandarem para o ATM para fazer uma transação, levantar o saldo ou o crédito para mandar depois para a pessoa que está do outro lado da linha. Então, há muito tipo de burla que acaba sendo, portanto, enquadrado nestes 3 tipos principais. E é um crime, de facto, contra o património. Portanto, e nós temos que ver que tudo que o burlador pretende
é o património. Quer dizer, ele vai criando um cenário, portanto, muito maravilhado, vai criando uma espécie de um paraíso para chegar ao património da vítima. Esta questão também é assim, como é que as pessoas, quem está em casa, a minha plateia, podem investigar, não é? Ou podem tirar uma ilação de que estou perante uma situação de burla. Como despertar que estou a ser burlado? Exato. Quais são os primeiros sinais? Os primeiros sinais são, portanto, a falta ou ausência de contato por parte do burlador. O burlador é um indivíduo, passa a expressão, extremamente chato antes de conseguir o património e extremamente ausente depois de conseguir o património. Portanto, é preciso que as pessoas, primeiro, dos conselhos que eu dou, é preciso aconselhar-se com segundas e terceiras pessoas, porque às vezes o nosso primo, o nosso amigo, o nosso vizinho também já passou por isso, só que ele acabou não contando aos outros, e é preciso que nós possamos, portanto, aproximar, principalmente quando envolve dinheiro e altas quantias, não é? E esta questão de altas quantias não tem que ser necessariamente, falamos de milhões ou bilhões, nós temos que olhar para aquilo que é o nosso património, o nosso acervo, portanto, patrimonial, e ver se isto é representativo ou não, para eventualmente ver se vamos entrar ou não neste negócio. E temos que ter em conta que um dos grandes sinais é que normalmente é um negócio que é novo, e não é antigo, é novo, e sempre exigem alguma prestação pecuniária, que seria o pagamento de algum valor. Então, este é um dos sinais que podemos estar diante de uma burla. Muito bem, eu agora vou dar espaço também à minha plateia. Tenho aqui pessoas que... aliás, eu também, vou dar aqui meu exemplo, também fui altamente burlado, mas vou permitir que a plateia comece, não é? Porque vocês são donos deste programa. Quem já tem o microfone, apresente-se, quem estará aí primeiro. Vamos lá? Boa tarde. Boa tarde. Valina. Como é que é? Valina. Valina quê? Sim. Valina Alexandre. Valina Alexandre, dá-nos o seu caso, como é que foi? Bem, primeiramente, cumprimentar a plateia, ao painel e ao plateia, não há palma, vocês estão a ser saudades. Minha plateia, sei que é quente. Ok, vamos lá, Valina Alexandre, vamos lá, teu caso. Sim, e congratular o tema, que é bastante pertinente à sociedade, e eu já tive enormes burlas, e vou falar de uma burla muito recente. Foi um vizinho que chegou à minha casa e convidou-me para fazer parte de um stick. E esse stick saía mensalmente. E o valor era de 1000 meticais. Foi decorrendo os meses, de fevereiro até julho. E em julho, dia 30, era para ter recebido supostamente a minha irmã, que depois eu também convidei. E o valor não existiu para pagar o valor do stick. Eu perguntei ao senhor como é possível. Ele não levou o valor, emprestei ao meu irmão que estava em problemas, e por sua vez o meu irmão vendeu a sua residência e fugiu. Mas eu, já que trabalho, vou ressarcir o valor. Mas como é possível o senhor pegar no valor que não te pertence Exato. E emprestar a uma outra pessoa e sem nenhum consentimento? Ele, não, vou ressarcir o valor, vou estar a pagar aos poucos. E fui constatar que não fui a única sem receber o valor. E nem foi a minha irmã. As outras pessoas que faziam parte do suposto stick também não chegaram a ver o seu valor. A pergunta que eu lhe faço: nossas famílias fazem muito stick. Aprendemos com nossas mães, nossas famílias. Esse stick, não conhecias os outros membros do stick? Por acaso conheço a todos, mas a parte das pessoas que fazem parte do stick também não receberam. Muito bem, agora queres perguntar ao Dr. Elísio como resolver a sua situação? Eu gostaria de saber como resolver esse caso. Muito bem. Ok, tenho aqui o próximo, diga seu nome. Boa tarde, é Orlando. Orlando? Sim. Orlando, dá a sua justiça. O que é que se passou consigo? Sim, eu já sofri burla. Eu fui a uma loja adquirir um telemóvel. Quando cheguei à loja, na recepção, me disseram que... Eu primeiro perguntei qual é o prazo do telefone, se no caso do telefone não estar em boas condições para poder devolver. Então o balconista me disse que o prazo é de 3 meses. Quando levei o telemóvel, fui para casa, só cheguei, usei 2 dias. Quando lá voltei, chego, eu reclamo, dizem que não, isso não é possível. Contaram histórias, depois disseram que não. Eu depois disse, se os senhores me disseram que o prazo é de 3 meses, como é que vão me dizer que não vão aceitar devolver o telemóvel? Depois disse, não, eles negaram de devolver o telemóvel, enquanto o prazo era de 3 meses. Então, eu aí
Eu não Tinhas o recibo consigo? Não deram recibo. Não deram recibo? Sim. A loja era a loja de um chinês, do nigeriano, do moçambicano. Como temos muita gente aqui no nosso meio. Não sei dizer. Não sabe dizer. Mas é fácil de identificar. É fácil. Podemos identificar a loja, ir lá. Tens o telemóvel consigo ainda? Não. Como é que terminou o caso? Foi 6 meses passados. 6 meses passados. E como é que terminou o caso? Eu não tive como fazer, né? Porque eu não sabia o que tinha que fazer, né? Ficaste parado ali? Sim, fiquei parado. Voltaste com o telefone, que na verdade era um telefone Sim, destruído. voltei com o telefone até agora, está arrumado em casa. Está arrumado. Muito bem. Então, eu gostaria de saber, desculpa, não tem gostaria problema. de saber do doutor, como é que podemos agir nesse termo? Se Exatamente. eles prometeram que a duração é de 3 meses. Exatamente. Então, como é que nós, como clientes daquela loja, podemos fazer? Se podemos ir à polícia, se podemos fazer algo. Mas nesse caso eu acho que eu não tinha provas. Como provar, né? Não responde então. Vamos deixar a doutora Elisa responder. Mas outro caso de burla aqui dentro, não tenham medo. Moçambique é assim. Infelizmente nós somos susceptíveis a gostar de pessoas, temos amizades que vemos as pessoas a crescerem, outra porque tem um telemóvel bonito, tem um vestido lindo, tem uma tiçagem linda, porque hoje até as tiçagens, cabelos bonitos, custa caro. Mas como sustentar isso se a minha família, sou de uma família pobre, humilde? Como dar a volta? Acabamos caindo nessas armadilhas de há um esquema de você ir lá, ir buscar dinheiro, basta você dar uma entrada. E as meninas, os rapazes, os jovens acabam até fazendo empréstimo nos bancos, buscando garantias de que nesse stick, ou seja o que for, serão ressarcidos. Doutor Elise, vamos rapidamente a estas questões. Vamos à primeira, da nossa menina Evelina. Pois, portanto, foi a questão do stick, não é? Stick. Portanto, Stick roda. Exato. Isto parece-me de facto ser um crime de burla, porque o crime de burla é um crime doloso. Doloso significa o quê? Significa que é um crime praticado com intenção. Ele, portanto, consuma-se quando a pessoa tem consciência de que não vou ressarcir esta pessoa, mas ao mesmo tempo recebe o dinheiro, não é? E faz o uso deste valor. E tendo consumado o crime de burla, portanto, acabará, portanto, a ela como vítima, portanto, fazer uma queixa perante uma esquadra. E este tipo de crime são chamados crimes particulares ou então semipúblicos. São crimes que só dependem da própria pessoa fazer a denúncia, portanto, o ofendido fazer a denúncia do crime. Portanto, mesmo que esteja, portanto, alguém da polícia aqui, portanto, no estúdio, mesmo ouvindo isto, não pode levar este caso à esquadra e tramitar sem que a pessoa diga que, olha, eu tenho vontade de processar criminalmente esta pessoa. Portanto, o que ela deve fazer? Ela deve? Portanto, deve dirigir-se a um posto policial, a uma esquadra, a PIC ou então a Procuradoria, fazer a denúncia contra esta pessoa para poder correr o processo. Caso de Orlando, que compra o telemóvel. Olha, o caso do Orlando é um bocado mais complexo porque envolve duas situações. Pode ser uma questão de burla, pode ser uma questão relativa a direitos do consumidor. Não é? E a parte de direitos do consumidor pode ser uma parte civil. Agora, é preciso que se prove que estas pessoas sabiam que aquele telemóvel não estava bom e mesmo assim venderam dando uma garantia do tempo que foi dado. Portanto, 3 meses, exatamente. E agora, a priori é difícil saber o que é que o Orlando deve fazer. A cautela, ele que vai fazer uma denúncia na esquadra mais próxima, contra esta pessoa que lhe vendeu e até contra a própria loja, porque hoje, nos termos do nosso Código Penal, as pessoas coletivas já podem responder criminalmente, portanto, esta empresa pode ser levada, portanto, ao tribunal criminalmente. Então, fazendo esta denúncia, o Ministério Público, mesmo que ele não tenha provas, mas o Ministério Público pode procurar as provas, vasculhar, requisitar documentos, requisitar mais informação e conseguir as provas que o Orlando não tem neste momento. Compra-se e não recebeu recibo, como é que ele trata isso? O Ministério Público tem como ir buscar? Pois, esta questão do recibo até tem mais a ver com a fiscalidade. Mas em direito criminal não há necessidade de haver provas, digamos, documentais. Exatamente. O tribunal, ou, portanto, a justiça decide com base nos elementos, portanto, probatórios. Tem o próprio telemóvel, as testemunhas e há um elenco de questões que podem ser levantadas para provar um ou outro facto. Portanto, salvo algumas situações, portanto, que a própria lei diz que tem que haver uma prova documental, como, por exemplo, a morte de uma pessoa, eventualmente tem que haver uma certidão de óbito. Mas, no caso de burla, e são crimes muitas vezes que os próprios documentos apresentados são documentos falseados, não é? Tanto na sua assinatura como no próprio documento. Então, é um crime que não depende deste documento para que se faça prova de ter sido vítima deste crime. Muito bem, doutor Elise, estamos a caminhar para o final. Uma das questões também não vamos deixar de colocar é: qual é a frequência que os nossos tribunais têm em relação a estes casos de burla? O que é que o Estado deve fazer para acabar de uma vez por todas e o povo
ser também aqueles que participam? Bom, eu como tinha dito antes, os crimes patrimoniais são muito frequentes, portanto, onde há, portanto, déficit de património. E isto, portanto, dizendo que os nossos tribunais, de facto, estão assoberbados, estão abarrotados de processos criminais. E não há dúvidas que têm sido julgados muitos casos. Inclusive, até já eu próprio assisti casos de burla contra o próprio tribunal, não é? Por exemplo, alguém que tem uma caução e depois paga a caução com um cheque sem provisão e acaba saindo liberto. Depois o tribunal, quando vai levantar este cheque, o cheque está portanto, é um cheque sem provisão. Então, há muitos casos desses. E é preciso ter atenção, por exemplo, a toda a plateia e a todos os telespectadores, a questão dos cheques. Há muitos crimes hoje em dia baseados em cheques falsos ou cheques sem provisão. Então, é preciso que se tenha muita atenção, porque, de facto, havendo dúvidas, deve, portanto, o possuidor do cheque, antes de fazer a entrega do produto, fazer, portanto, uma prova, ou fazer prova perante o banco se aquele cheque tem provisão. E normalmente até os próprios tribunais, por causa da má experiência ou a experiência amarga que tiveram com alguns pagadores de caução, então acabam, portanto, incluindo este procedimento como um procedimento, portanto, sem o qual não pode ser dado o resultado, eventualmente, o pagamento da caução. Então, isto para dizer que, de facto, estamos diante de um crime atual, e eu também aconselho que as pessoas unam-se por via das redes sociais, por via de todos os meios de comunicação, mas eu falo das redes sociais que têm sido mais abrangentes. Criem grupos de informação de pessoas vítimas de burlas, porque aquela preocupação... Uma salva de palmas, estão a ver a ideia do nosso doutor Eliseu? Criação de um grupo vítimas de burla. Pois. Muito bem. Exato, porque estes crimes muitas vezes têm que ver com a falta de informação. Vem alguém, bate uma porta e faz uma promessa mirabolante, não é? Eu, porque não tenho informação, acabo caindo. O que é que eu faço? Se é uma proposta nova, eu vou ao Facebook, eu vou ao WhatsApp, vou àquele grupo, tento ver se alguém já caiu e depois posso, portanto, decidir com maior liberdade e melhor conhecimento dos fatos. Portanto, isto de facto não é a solução, não é o remédio santo, mas acaba sendo mais uma daquelas formas que nós podemos usar, ou uma ferramenta que podemos usar para, portanto, sair dessa situação. E é uma experiência que não seria nova em Moçambique, não seria nova no mundo, porque já em alguns países faz-se isso. Tem grupos próprios, inclusive até grupos ou sites abertos pelo próprio governo, para responder, exatamente, para evitar com que as pessoas sejam burladas. E principalmente nestas questões das burlas, nos ATMs, etc., em que as pessoas acabam fazendo grandes transferências, entregando cartões, e às vezes a pessoa mete o cartão no ATM e o cartão é engolido, sem saber que aquele cartão já não é sequer dele, porque acabou sendo, portanto, burlado no ato de uma transação que tinha feito anteriormente. Muito bem, mesmo para fechar, e com a minha produção, obrigado. Esta questão de a pessoa pedir emprestar dinheiro e depois vem com conversa, dívida não é crime. Como é que fechamos? Depende. Depende. Pode ser crime como pode não ser crime. É crime se provar que ele sabia que não tinha como pagar. E não é crime quando o contrário. Eu também diria em relação aos cheques. Há situações em que eu digo, olha, eu te passo um cheque, vai levantar daqui a 2 meses, porque eu não tenho dinheiro nesta conta. E, portanto, o Ribeiro vai lá no dia seguinte e põe o cheque. Isto não é crime, porque já sabia de antemão que não tinha valor. Só quando a pessoa está sendo enganada e pensa que tem, quando não tem, aí se trata verdadeiramente de um crime. Muito bem, uma salva para o doutor Lício aqui no nosso quadro. Isto é show da semana com esta plateia fantástica. Não perca, já sabem que hoje também vamos receber uma estrela da música, Jimmy Good. Eu sou teu fã. Você vai se deliciar com a conversa. Vamos trazer aqui uma conversa no quadro Jogo Limpo. Vamos ter o Jimmy Good hoje. Mas para já, recebam os vídeos engraçados que animam esta nossa audiência. Até já, Moçambique. Uma salva de palmas. Essa! Only
Dê licença, senhor. Essa é a segunda consulta, vai transferindo também com M-Pesa. Este é o prêmio que eu ganhei do melhor DVD ao vivo na África do Sul.